Saudações, amigos e alunos do NEAF, tudo bem com vocês? Começando mais um Top Atualidades que já está entrando aí na sua telinha. Semana de 16 a 22 de outubro de 2018, Mural de Notícias. A Arábia Saudita admite que jornalista Jamal Khashoggi está morto. Canadá legaliza maconha para uso recreativo. Polícia Federal vê indícios de propina de 5,9 milhões de reais para Temer no setor portuário. Liberais de Bolsonaro querem Golden Share para destravar privatização com militares. Vítimas de crimes de ódio na Alemanha mudam hábitos e planejam partidas ou partida. E uma vez lido, claro, o top aqui, né, a chamada, a gente vai para aquela aulinha de destaque. E vamos então para aquela aula de destaque. A Arábia Saudita admite que jornalista Jamal Khashoggi está morto. E isso, claro, para você que está aí, como sempre, preocupado com o que há, do que está acontecendo no Brasil e no mundo, já deve estar aí acompanhando, desde a semana passada, essa história do sumiço do jornalista, que é árabe saudita. Ele não é turco, hein? Ele está, como ele estava exilado, inclusive trabalhando para o Washington Post, nos Estados Unidos, né, como aí um dos jornalistas free, ele foi até a embaixada da Turquia, da Arábia Saudita, lá em Istambul, Turquia, e desapareceu. Simplesmente, né, a noiva dele, que ficou lá fora esperou por 12 horas, né? Nossa, isso que é uma noiva, hein? 12 horas ela ficou esperando, porque ele já havia, né, o Jamal já havia dito para ela, ó, se eu não sair, aconteceu alguma coisa. E o cara desapareceu. E é claro que esse é um caso que está bombando, porque a Arábia Saudita é um importante aliado dos Estados Unidos e da União Europeia, ali naquela região conturbada chamada Oriente Médio. A Arábia Saudita é um importante opositor do Irã xiita. A Arábia Saudita tem lá suas diferenças com Israel, mas mantém uma relação de proximidade com Israel por causa do Irã e por causa do Bashar al-Assad da Síria. A Arábia Saudita é o centro do Islã sunita mundial. A Arábia Saudita possui as duas principais cidades do Islã, Meca e Medina. Em Meca, onde fica a Kaaba, onde todo muçulmano, não importa se ele é xiita, sunita ou de outro ramo, ele tem que ir a Meca pelo menos uma vez na vida e dar as voltinhas ao redor da Kaaba. E tudo isso dá à Arábia Saudita, um país que é considerado emergente e uma das grandes potências do Oriente Médio, uma situação de destaque. E aí, não é, nós temos lá o MBS, daqui a pouco eu vou falar um pouco melhor sobre ele, que é o herdeiro e diz que vai modernizar, né? Tanto é que algumas leis lá na Arábia Saudita, e você que tem acompanhado o top deve lembrar disso, por exemplo, agora a mulher pode dirigir lá na Arábia Saudita, não é? Não podia. Agora pode ter cinema com filmes ocidentais, claro que dependendo do filme, né? Na Arábia Saudita, e não podia. Então o MBS, Mohammed bin Salman, ele disse, não, eu sou o herdeiro, vou modernizar esse país, isso aqui vai ser né? Nós vamos deixar o Catar no bolso. E então acontece esse caso do sumiço do jornalista Jamal. E aí, como é que fica? Então eu vou levar você à lousa para fazer aí um breve, né, só
uma geral aqui nos 3 assuntos que eu acho que você, que sempre está aí anotando, pesquisando, se preparando para um concurso que vai ter atualidades, acho que vai ficar interessado. Então você vem, vamos lá, né? Antes, deixa eu primeiro colocar aqui os slides. Esse aí é o falecido jornalista que desapareceu, já é dado como morto, não é? E aqui estão, então, os 2 últimos slides com o link, claro, para você depois dar uma olhadinha. Mas vem aqui a lousa comigo. Por quê? Porque aqui, olha, né, tá lá, a Arábia Saudita confirma a morte do jornalista Jamal Khashoggi. Quem é a Arábia Saudita? Então, primeiro, que eu acho legal você lembrar, né, a Arábia Saudita não é uma democracia, é uma monarquia, cujo rei, né, o Salman bin Abdulaziz, com 83 anos, já deixou claro que quem governa o país é o seu herdeiro, Mohammed bin Salman, que gosta de ser chamado MBS, não é? Como eu já lembrei, é o berço do Islã, né? A língua oficial do Islã é o árabe, e o árabe veio de onde? Arábia Saudita, óbvio, não é? 18% das reservas de petróleo do mundo estão na Arábia Saudita. Terceiro maior orçamento militar do planeta é a Arábia Saudita. Inclusive, perguntado sobre a possibilidade de sanções serem aplicadas à Arábia Saudita, perguntado isso ao presidente Trump, é claro que o Trump disse não, de jeito nenhum. Os caras têm aí um acordo de compra de armas dos Estados Unidos no valor de só 110 bilhões de dólares. Como é que você vai aplicar sanções a um país que é um dos maiores compradores de armas do mundo? Não vai, pode matar quantos jornalistas quiser. Mas é claro, vamos lá, né? Vamos também achar que o Trump está amenizando a situação. Não, ele tem cobrado, porque é claro que Donald Trump, vai ser cobrado também, e o presidente, tem cobrado, então, aqui da Arábia Saudita, cadê o jornalista? Inclusive, o que foi dito agora nesse fim de semana, o Trump já disse que é insuficiente. Tá? E é claro, como eu lembrei, é o grande inimigo do Irã. Você que acompanha aqui o Top, de vez em quando eu tenho falado dessa situação que ocorre entre o Irã xiita e a Arábia Saudita, né, sunita. Mohammed bin Salman, o famoso MBS, que é o herdeiro e é quem realmente governa, é um reformista. Não, isso vai passar por uma reforma, tem passado e, claro, pretende modernizar o país. É o cara que vai ser cobrado e já estão, né, o ministro das Relações Exteriores da Arábia Saudita já disse que ele não sabe de nada, ele não tem nada a ver com isso, ok? E, claro, a vítima, né, o Jamal Khashoggi, que era exilado, né, ele era árabe saudita, não podia residir no país porque sempre fez críticas à monarquia saudita, indícios de que ele foi, ao chegar na embaixada em Istambul, embaixada da Arábia Saudita em Istambul, ele foi preso, foi torturado, morto e picado, porque o corpo desapareceu. Tá? E como eu estou deixando claro aqui, né, e para o mundo inteiro, já é sabido que acho que o cara deve ter virado comida de peixe, né? Porque ali perto ali em Istambul, você tem um canal, você tem ali toda a ligação entre o Mar Negro, que provavelmente deve ter desovado o corpo lá, esperamos que não. Agora você volta aqui comigo, porque meu tempo já estourou, então só para fechar aqui. Anota aí direitinho tal pesquisa, porque isso aqui é assunto para esse ano que vem. E continuando o nosso top atualidades, mundo legalização.
Canadá legaliza a maconha para uso recreativo. É o segundo país do mundo a legalizar a maconha em todo o seu território e o primeiro país aí do G7, né, ou do G20, que legaliza a maconha para uso recreativo, onde uma pessoa maior de 18 anos, claro, pode comprar até 30 gramas de maconha. E a novidade foi tão bem recebida que domingo agora, né, ontem já os estoques tinham acabado e claro, eu acho que a galera está ouvindo até agora um bom reguezinho a Bob Marley lá na casa deles. Relação: Canadá legaliza a maconha para uso recreativo e Justin Trudeau cumpre assim promessa de campanha. Sugestão de leitura: como funciona a legalização da maconha no Canadá. Link para você conferir. Brasil, Justiça. Polícia Federal vê indícios de propina de quase 6 milhões de reais para Temer e os seus amigos, né? Porque foram indiciados aí mais de 10 pessoas. Então, a foto escolhida aqui pela equipe diz tudo, né? O nosso presidente que está indo embora pode, de repente, parar ali perto de Curitiba, né? Seria muito interessante e propício. Já pensou como é, coitado do Temerzinho, ficar sem o pai dele? Pois é, então tá aí o link para você conferir. E relação: Michel Temer é indiciado por recebimento de propinas do setor portuário. Polícia pede prisão de 4 investigados, entre eles o Coronel Lima. E sugestão de leitura: delegado diz que Supremo, que delatores da JEF ajudaram de forma efetiva nas investigações sobre o tema, já que o relatório só tem 800 páginas. Brasil, economia. Liberais de Bolsonaro querem Golden Share para destravar privatização. E você sabe o que é uma Golden Share, candidato? É uma ação exclusiva do Estado que pode impor ao privatizar uma estatal. Ou seja, quando você for privatizar uma estatal, você pode ter aí uma atuação mais efetiva do Estado. Foi o que aconteceu na gestão Fernando Henrique Cardoso com a Vale, não é? Com a Companhia Siderúrgica Nacional, com a Embraer. Então isso pode ser feito agora na gestão Bolsonaro, é isso que vem sendo sugerido, que já sabemos, né? O candidato já ganhou, já está montando já a sua equipe de governo e se acontecerem as privatizações como é esperado, o Brasil pode embolsar aí só 700 bilhões de reais. Agora, é claro que isso não pode ser uma festa do caqui. Isso tem que ser feito com muito cuidado, né? Sendo com muito tato, aí uma equipe muito bem montada, e a Golden Share pode vir sim a funcionar nas privatizações agora no nosso futuro presidente. Relação: equipe de Jair Bolsonaro planeja ampliar o uso de Golden Share. Modelo de negociação foi usado no caso de negociação da Embraer. E sugestão de leitura: o que pode estar por trás da negociação entre Boeing e Embraer, a terceira maior exportadora do Brasil. Mundo Violência. Vítimas de crimes de ódio na Alemanha mudam hábitos e planejam partida. Então você tem aí, inclusive, o restaurante que foi já várias vezes agredido, pichado, não é, por neonazistas que hoje na Alemanha perderam o medo de se expor, graças também à participação do partido, não é, o partido Alternativa para a Alemanha, que tem aumentado aí a sua participação lá no parlamento, né, alemão. E isso
cheira aí a perigo, né? Porque, como eu venho lembrando vocês aqui, a extrema-direita tem sido, sim, ela tem ganho, né? Está ganhando espaço cada vez maior na União Europeia, não é só na Alemanha. Relação. Protesto anti-imigração reúne entre 6 a 8 mil pessoas em cidade alemã e grupos isolados perseguiram, insultaram e atacaram quem não parecesse alemão. Sugestão de leitura. A Alemanha facilitará a imigração por escassez de mão de obra. E vamos à solução do desafio da semana passada. E se você não sabe qual é a pergunta, ela está aí na sua telinha. E esperamos aqui que você tenha escolhido a alternativa D de dado. Não é? A alternativa D está incorreta porque, apesar de limpa e renovável, a energia eólica tem sim um grande impacto ambiental. Então, como eu estou lembrando aqui no texto para você, não é? O barulho do rotor, o campo magnético que é produzido pela turbina, o fato de você ter uma alteração visual impactante no perfil do relevo, não é? E também as rotas de aves que, quando elas tiverem que passar por ali, claro que isso também é feito um estudo, tudo isso é contado sim como um impacto, sendo que a qualquer forma do homem produzir energia vai ter sim um impacto ambiental, e isso você pode ficar ciente disso. E inclusive eu quero futuramente fazer aqui um aprendi, mas essa falando sobre algumas energias alternativas, no caso do biodigestor, que eu acho muito interessante. Então, alternativa D. E vamos ao desafio dessa semana. O protesto viralizou nas redes sociais nesse país latino-americano. Depois de ser presa e encarcerada na prisão de El Chipote, lugar de tortura de dissidentes, a socióloga e ativista feminina Marlene Cruz distribuiu batom vermelho para as presas. Quando o policial perguntou a que organização terrorista ela pertencia, ela respondeu que era da Associação das Mulheres de Batom Vermelho. O país latino-americano em questão é A. Cuba, B. Venezuela, C. Equador, D. Nicarágua ou E. Peru. E assim termina mais esse Top Atualidades, que foi de 16 a 22 de outubro. Esperando que você tenha gostado, que tenha sido útil, não é? E prometendo voltar a semana que vem, já claro, falando aqui, né? Lembrando aqui no Top, o nome do nosso futuro presidente que tomará posse dia 1º de janeiro de 2019, que você já sabe até quem é. Você vai mantendo o seu foco aí e a gente vai trabalhando por aqui. Até lá.